Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Quem achou vai dizendo amém aí, tá? Amém. Misericórdia. Está na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer. Não fique admirado por eu te dizer, você precisa nascer de novo. Não fique admirado. Guarda bem isso. Não fique admirado porque eu te dizer, você precisa nascer de novo. Amém? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não sei como que você chegou aqui nesta noite. Muitas vezes a gente vem para a igreja esperando ouvir uma mensagem que venha nos colocar de pé a cada dia. Mas eu vejo que esse texto aqui é uma mensagem que nos coloca de pé. Eu vejo que esse texto aqui é um texto de exortação, mas não é uma palavra nova, claro que não. Você já ouviu, nós ouvimos muitas vezes sobre esse texto aqui, sobre Nicodemos. Mas eu quero falar com você nesta noite, você que está aí na sua casa, você que está pela internet, Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero falar do maior de todos os milagres. Qual é o maior de todos os milagres? Aí você pode pensar muitas coisas. O quanto Deus faz, o quanto Deus pode fazer. Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Não há limites para Deus. Você crê nisso, querido? Não há limites para Deus. Mas eu quero dizer para você, dentro da nossa visão, dentro dos mais diversos milagres que Deus pode fazer e faz, o maior de todos os milagres é o novo nascimento. O maior de todos os milagres é aquilo que Ele faz pela ação do Seu Espírito Santo na vida daquele que abre o coração e aquele que recebe Jesus como Senhor. Essa obra é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, o maior de todos os milagres é o novo nascimento. O maior de todos os milagres é a conversão, que ela acontece mediante a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós somos cercados por um sentimento que as pessoas têm nos seus corações. Existe um sentimento de urgência, existe uma prioridade nos corações de buscar grandes coisas.
O homem tenta buscar grandes coisas. Vou dizer aqui que não é errado você galgar coisas importantes, não é isso. Mas existe uma busca desenfreada por grandes coisas, por grandes milagres. Existe uma urgência nos corações. Existe um desejo nos corações de se alcançar o topo, não é verdade? Pessoas querem alcançar o topo. E volto a dizer, não é errado você galgar, desejar atingir lugares importantes na vida profissional, na vida familiar, nos seus projetos. Você pode sonhar, você pode buscar, desde que coloca o Senhor como prioridade na sua vida, aí você pode. Mas a grande questão é que existe uma busca desenfreada pela bênção, pela riqueza, pelas coisas que se falam por aí, que às vezes enche os nossos olhos, enche os nossos corações muitas vezes. Mas a maior prioridade que nós temos que ter é buscar este novo nascimento, que é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então há uma busca incansável por milagres. Inclusive, há uma busca incansada pela prosperidade, pregada muitas vezes em nome do Evangelho. É verdade isso também. Existe sim, há uma busca incansável pela prosperidade, em busca das riquezas e tantas outras coisas, pregada em nome do Evangelho. Muitas vezes a busca da bênção, a busca do milagre se torna muito maior do que a busca do próprio Deus. Por isso que alguém já disse que o bezerro de ouro do nosso tempo é a bênção. Isso pode assustar, mas é verdade. Muitas vezes muitos querem a bênção, muitos querem a prosperidade, muitos querem riqueza, muitos querem buscar a bênção, mas não querem o Deus da bênção. E nós somos convidados nesta noite a buscar a Deus. Você, meu querido, é convidado nesta noite a buscar a Deus. Eu não sei como está o seu coração, não sei quanto tempo você está na igreja, não sei você que está aí na sua casa, eu não sei como é que está a sua vida, mas o que nós precisamos hoje é buscar ao Senhor como prioridade na nossa vida, e entregar o nosso coração para Ele. É isso que Deus quer de nós, é isso que nós precisamos. Nós cremos sim de um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso, querido? Eu também creio. Deus pode todas as coisas, não há limites para a ação dele. Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode libertar, Ele pode todas as coisas. Mas quando a Bíblia diz que eu tenho que buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar, não está dizendo isso à toa, não. Busca a Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. É a palavra do Senhor para os nossos corações. Mas muitas vezes nós queremos inverter a ordem das coisas. Eu quero bênção. Eu quero bênção. Eu quero bênção. Eu quero bênção, mas não quero cruz. Eu quero bênção, mas não quero compromisso com Deus. Eu quero bênção, mas não quero andar na presença de Deus. Eu quero bênção, mas não quero conhecer ao Senhor, mas eu quero bênção. É isso que as pessoas, muitos, estão buscando. Então nós cremos sim num Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que não há limites para o seu agir. Mas Deus, querido, guarda bem isso. Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que você busque ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Busca a Deus por aquilo que Ele é, Senhor absoluto, e todas as coisas estão nas suas mãos. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos. Ele é criador do universo, Ele criou todas as coisas estão descobertas diante do Senhor. Nosso Deus é poderoso, Ele conhece, Ele chama as estrelas pelo nome, Ele coloca o oceano na palma da sua mão. Esse é o nosso Deus, é um Deus todo poderoso. Então nós temos que conhecer a Deus,
buscar a sua vontade, colocar as nossas vidas no altar do Senhor, não querer apenas aquilo que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é. Aí sim, as outras coisas serão acrescentadas. Louvado seja Deus. O mais urgente, a maior necessidade do homem, realmente é o novo nascimento. O Senhor Deus, Jesus no seu ministério, muitas vezes Ele disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale? Não vale nada. Eu posso ganhar o mundo inteiro, eu posso alcançar grandes alturas, mas se na hora, quando eu chegar diante da eternidade, quando eu fechar os olhos para este mundo, eu posso ter tudo aqui nessa terra, mas se eu fechar os olhos para este mundo sem Jesus Cristo, eu não sou absolutamente nada. Não somos nada. E não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto cargo você tem na igreja, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa nada disso. O que importa é uma vida com Deus. O que importa é Deus estar agindo no meu coração. E aí eu passar por esse novo nascimento. Não adianta eu conhecer o Evangelho. Nada que o homem busque e conquiste pode substituir o milagre do novo nascimento. Nada que você possa conquistar. Você está ouvindo isso, querido? Nada, você que está na sua casa, nada que você possa conquistar nesta vida. Se você não tiver Jesus no seu coração, você não é absolutamente nada. É uma palavra dura, mas é verdade. Jesus é tudo que nós precisamos. Nada pode substituir o agir de Deus na nossa vida. Nada pode substituir o milagre do novo nascimento. Porque o homem sem Deus, ele está morto. Efésios 2, está aí o maior dos milagres. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando nós aonde? Mortos nos nossos delitos e pecados. Então o homem sem Deus é morto. Se você não tiver Jesus no seu coração, você é morto. Se você não tiver Jesus no seu coração, você vai passar a eternidade, e quando fechar os olhos para este mundo, você vai encarar a eternidade sem Jesus. Não adianta quanto tempo você frequentou a igreja, não adianta quanto tempo você leu a Bíblia, não adianta nada disso. É o contrário, você busca Deus e busca a sua palavra, aí sim Deus começa a agir na sua vida, entrega a sua vida para Jesus, aí sim isso vai fazer toda a diferença nesta terra e depois na eternidade também. Alguém já disse, tinha um pastor falecido da nossa igreja, né, nosso querido pastor Joaquim Caetano, muitos que conheceram, com toda a sua simplicidade, mas nem por isso com grande valor, né, com grande valor naquilo que ele falava. Ele dizia o seguinte: o problema não é morrer, o problema é morrer sem Jesus. Aí é um problema irremediável. Se eu deixar essa vida, se eu fechar os meus olhos para esta terra, sem Jesus no coração, eu estou perdido e ponto final. É isso que a Bíblia diz. Então é preciso hoje, então, o homem sem Deus, ele está morto. O homem sem Deus, ele está condenado. O homem sem Deus, ele está morto, condenado a viver a eternidade longe de Deus, em tormento eterno, totalmente afastado de Deus. É a palavra do Senhor, não é nós que estamos dizendo. O crente não inventou isso, não, está aqui na Bíblia. É preciso ter uma oportunidade com Deus. Então o maior milagre está ali realmente em Efésios 2. Ele nos deu vida estando nós mortos. Podemos ver esta verdade aqui, querido, na vida desse personagem que nós lemos aqui, Nicodemos. Esse Nicodemos, ele era um homem muito importante. Nicodemos era um cidadão ilustre na cidade de Jerusalém. Ele era líder do seu povo. Ele era membro do Sinédrio judaico. Era um homem importante.
era um homem de influência, era um homem de conhecedor da palavra, ele conhecia. Tanto é que quando ele procurou Jesus à noite, eu fico perguntando, por que será que ele procurou Jesus à noite? Aqui no comecinho fala que esse de noite foi ter com Jesus, né? À noite, olha o verso 1. Nicodemos, à noite, foi ter com Jesus. Por que será que ele procurou Jesus à noite? Será que era o dia que ele estava será que é porque ele estava de folga à noite? Será que é porque ele tinha ocupação todo durante o dia? A Bíblia não está dizendo isso não, mas aqui a gente pode conjecturar aqui um pouquinho. Pode ser muitas razões, mas eu tenho para mim que ele procurou Jesus à noite porque ele tinha uma curiosidade de saber, de conversar com Jesus, e por outro lado ele era uma pessoa popular, e isso ia causar muito impacto nas pessoas, então ele foi procurar Jesus à noite. Eu penso que foi isso. Pode ser que não, mas eu tenho o direito de pensar isso. Você pode não concordar comigo, mas pode ser que ele foi à noite procurar Jesus. E ali naquela conversa ele mostrou que conhecia. Olha que ele começa dizendo: Rabi, para começar a reconhecer o que ele é Senhor, que o ensino de Cristo era tremendo. Rabi, sabemos que o Senhor, que tu és Deus, sabemos que você veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos conhecia, ele conhecia algumas coisas, ele conhecia a palavra, ele conhecia, ele tinha no seu coração que Cristo ele era diferente dos outros que tinham aparecido, dos outros líderes. Cristo vinha da parte de Deus. Então ele era um mestre ali, um homem religioso. Nicodemos era um homem religioso, era um mestre, um dos líderes religiosos do povo. E outra, ele tinha uma vida moral irrepreensível. Ele tinha uma vida moral irrepreensível, mas ainda não tinha nascido de novo. Às vezes nós nos gabamos da nossa vida moral. Na verdade, ter uma vida moral digna é a obrigação de todos. É a obrigação de todas as pessoas. O crente realmente precisa ter uma vida moral boa, honrar os seus compromissos com Deus e com as pessoas. Precisamos cuidar do nosso testemunho. Precisamos. Mas às vezes, muitas vezes, o homem sem Deus também faz isso. O homem sem Deus faz isso também. Pessoas que nunca frequentou uma igreja, que não conhecem nada de Bíblia, mas são pessoas que honram a família, honram a esposa, honram os seus compromissos, mas não conhecem Jesus. Não teve o novo nascimento. E muitos estão dentro das igrejas hoje. Muitos estão dentro das igrejas e até hoje não tomaram posição com Deus, não se entregaram ao Senhor Jesus, não passaram por esse processo tão interessante que é o novo nascimento, que é uma obra de regeneração do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então ele era um homem religioso, mas faltava o principal na sua vida. No verso 3, Jesus disse a ele que aquele que não nascer de novo, olha Nicodemos, você não fica admirado por ele estar dizendo isso não, tá? Dizer que você é mestre entre o povo, mas o que é o mais importante é você nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Muitas vezes isso ocorre nos corações também. Hoje, isso ocorre nas vidas das pessoas hoje. E o Senhor Deus nos chama nesta noite. O Senhor Deus chama você nesta noite para tomar uma posição com Deus. Tomar uma posição com o Senhor. Muitos hoje conhecem a Cristo, mas não tomaram posição com Ele, não nasceram de novo espiritualmente.
O novo nascimento é nascer de cima, é nascer do céu. O novo nascimento é nascer do alto, do Espírito. Este é o maior e mais urgente milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, querido, nós precisamos tomar posição diante de Deus, mas precisamos também anunciar esta palavra na vida das pessoas. Quantas pessoas que você gosta, que você ama, que você convive, mas precisa ser evangelizado, precisam saber desta verdade. É preciso nascer de novo, é preciso ter uma experiência com Deus, é preciso tomar uma posição com Deus. É isso que Ele quer de cada um de nós. Como é que está a sua vida? Você já teve uma experiência com Deus? Você já buscou o Senhor? Já pediu para Jesus entrar no seu coração? Já teve uma experiência com Deus? Já entregou-se diante dele? Não adianta, porque não há palavras que possam convencer uma pessoa. Não existe palavras bonitas, não existe. A única maneira de convencer uma pessoa a viver essa experiência do novo nascimento é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Isso só acontece quando eu busco o Senhor. E Deus tem falado nesses dias. Deus tem, as portas estão escancaradas, a porta da graça está escancarada para aqueles que quiserem entrar. A graça de Deus é tremenda, né? A graça de Deus é tremenda. Graça é favor imerecido. Olha que bênção. A porta da graça está totalmente aberta para aqueles que entrarem. Agora, quando eu fechar os olhos para este mundo, eu vi alguém dizer uma vez que achei interessante, que lá no final da nossa vida, até no dia que a gente está vivo, as pessoas, somos cercados das pessoas, né? Vivemos cercados de familiares, de amigos, né? E participamos juntos de muitas coisas boas, muita comunhão. Aí depois, se o menino passa por uma enfermidade, enfim, a gente também é cercado de amigos, né? Cercado de familiares, cercado de amigos. Quando estamos no final da vida, continuamos cercados de amigos, né? Mas quando a gente fecha os olhos para este mundo, quando fechamos os olhos para este mundo, aí os nossos amigos não vão mais nos acompanhar naquele momento. Não vão. Mas quando eu fechar os olhos para este mundo, tem um antigo hino que nós cantamos que fala do Jordão. O Jordão eu não passarei só. Aqueles que têm Jesus no coração como Senhor, quando fechar os olhos para este mundo, não vai estar sozinho. Do outro lado, Cristo está à espera, porque é isto que Ele prometeu para nós, é isto. Mas é preciso ter uma experiência com Deus. Senhor, eu quero a Tua ação na minha vida. Eu quero tomar uma posição contigo nesta noite. Eu quero passar por essa experiência do novo nascimento promovida pela ação do Teu Espírito na minha vida. Quando a pessoa nasce de novo, ele tem oportunidade diante de Deus de recomeçar a sua vida com Deus. Não importa a idade. Não importa a idade. Pode ser um jovenzinho, pode ser uma criança, pode ser a idade, pode ser um ancião, pode ser um bem idoso. Se ele está com vida naquele momento, ele pode nascer de novo e se tornar uma nova criatura, né? E aí a Bíblia diz, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Oh, graça gloriosa! Oh, Deus poderoso! Oh, graça gloriosa que levou Jesus à cruz pelos nossos pecados. O amor de Deus que levou Jesus à cruz por nós. O amor de Deus que fez com que Cristo ressuscitasse ao terceiro dia para a nossa justificação. Mas é preciso nós buscarmos ao Senhor. Nós somos convidados nesta noite a buscar. Se você ainda não teve a sua experiência com Deus, a questão aqui não é quanto tempo você está na igreja. A questão aqui não é quantos anos você está na igreja, nem o que você faz aqui. A questão aqui
é como está a sua vida com Deus. Qual o seu propósito diante de Deus? Qual o seu propósito? Nós somos chamados nesta noite a buscar o Senhor, a ter uma experiência com Deus. Faça isso hoje. Peça para que o Espírito Santo de Deus possa mudar a sua vida e mudar o seu coração nesta noite. Amém, querido?